rins são órgãos duplos, né, que estão localizados na região lombar, que é as nossas costas, que às vezes confunde até problemas de coluna com a doença renal. Tem como funções, são várias funções que os rins têm, mas a principal dela talvez seja o manuseio da água. Ele elimina o excesso de água, mas também elimina o excesso de sal. Substâncias tóxicas são produzidas a partir dos alimentos. Ele também faz um equilíbrio, inclusive, da parte ácida, ou seja, alimentos produzem ácido, o rim consegue tamponar e com substâncias que ele absorve e eliminar o excesso de acidez do corpo. Mas também os rins têm funções outras, que não só desse controle hídrico, eletrolítico, de ácidos, também produz alguns hormônios, como o hormônio chamado eritropoetina. Por isso observamos nas doenças renais um certo grau de anemia quando esses rins começam a filtrar menos de 30% da sua função habitual. Vamos dizer que no adulto jovem, esses rins filtram até 100%, 100 ml por minuto. Esses rins, com o passar dos anos, a partir dos 40 anos, eles têm um envelhecimento natural. Assim como o nosso corpo envelhecemos os cabelos, a pele, os rins também envelhecem. Mas todo mundo então tem esse envelhecimento? Todos nós perdemos um pouquinho, mas que não significa nenhuma doença séria. Entretanto, se nós temos aos 40 anos esse envelhecimento e ainda além disso temos algumas outras doenças, como a diabetes, a hipertensão, problemas de cálculo renal ou até doenças familiares, evidentemente que a gente tem uma perda mais rápida. Temos também crianças com problemas renais. Vocês devem saber que isso na literatura está bem descrito. As crianças em geral nascem com uma má formação do trato urinário ou têm doenças do próprio rim, assim como o adulto tem as chamadas glomerulonefrites. Então, várias doenças podem afetar esses rins que já vão, com o passar do tempo, também envelhecendo. Então, nós temos que cuidar muito bem desses rins. E como é que a gente consegue tratar essa doença renal, a prevenir essa doença renal? O simples fato de tomarmos água faz com que a gente realmente proteja esses rins. Algumas doenças, a necessidade de água ela se exacerba, porque nós temos excreção de algumas substâncias a mais pelos rins, e se nós não tratarmos, vão formar os cálculos renais. Então, o fato de tomar água é muito importante. Num adulto, o habitual é que ele tome pelo menos 2 litros de água por dia, porque além da perda que nós temos pela urina, nós temos também uma perda chamada perdas insensíveis, mais ou menos em torno de 500 ml. E isso então é importante repor se nós tivermos, por exemplo, um antecedente de cálculo renal.